Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia de jejum e oração. E hoje eu quero falar com você acerca de Ananias. Novo Testamento, Atos, capítulo 9. Ananias nos ensina sobre o privilégio de sermos ferramenta nas mãos do nosso Senhor. Vamos ficar com esse louvor e nós já voltamos. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, não é verdade? Atos capítulo 9. Você abriu a sua Bíblia? Vamos ler o versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, em uma visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para você, só para a gente continuar, que para ser ferramenta nas mãos do Senhor, é necessário ser um discípulo dele. Ananias era um discípulo do Senhor. Então, o Senhor usa como ferramenta aqueles que são discípulos dele. Continuando a história, Atos capítulo 9, versículo 11 até o 14. Ananias, depois de se dispor diante do Senhor para ser ferramenta nas mãos dele, o Senhor dá a ele uma tarefa difícil. O Senhor diz para ele, olha, existe um homem, Saulo, que está chegando, está em tal casa, você vai lá, você vai pôr as suas mãos sobre ele, você vai orar com ele e um milagre vai acontecer. Não é uma tarefa fácil. O Senhor não nos chama para coisas fáceis. Ele escolhe homens e mulheres como ferramentas para serem usadas nas mãos dele para abençoarem vidas. Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias ele encarou, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que o tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha que coisa profunda. Deus conta com pessoas sérias para fazer grandes coisas. Ananias sabia que Saulo era, a própria palavra diz, uma besta selvagem. Saulo matou muito cristão, prendeu muita gente, em nome do Senhor. Porque ele, como um judeu que era, não acreditava que Jesus Cristo já havia vindo. E por isso, todos aqueles que diziam que Jesus já havia vindo, era para ele motivo de escárnio, de desprezo da palavra de Deus. Então ele levava preso essas pessoas. Ele tinha uma ordem do governador, uma carta assinada, e ele podia levar essas pessoas presas. Ananias é chamado para orar por este homem. Olha que ferramenta poderosa, mas que missão difícil. Você teria coragem de ir orar por uma pessoa que você sabe que persegue cristãos? Ananias foi, impôs as mãos e orou. E o que eu quero falar para você hoje é que as notícias que têm chegado até você são notícias ruins, de tempos difíceis, de morte, de sofrimento, de pessoas ruins, de coisas terríveis acontecendo no mundo. Mas Deus escolhe homens e mulheres como ferramentas dele para fazerem a diferença neste mundo. Você conhece muito bem
que Saulo é chamado de Paulo daqui um pouquinho mais para frente e que ele é uma bênção, ele evangeliza nações, ele implanta igrejas, ele escreve livros do Novo Testamento. Paulo se tornou uma bênção, mas para que isso acontecesse, ele passou por Ananias, o homem que orou com ele, que o fez voltar a enxergar e que através desta oração, Paulo se encheu do Espírito Santo. Irmãos, os tempos são difíceis, mas Deus está levantando homens e mulheres como ferramentas. Que você, assim como eu, seja uma ferramenta poderosa nas mãos do nosso Senhor para impactar as vidas que estão à nossa volta. Não só vidas, a sociedade, porque a sociedade da época foi afetada pelo conhecimento de Paulo sobre Jesus Cristo. Mas para que tudo isso acontecesse, primeiro, ele passou pelas mãos de Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor, por isso ele pôde ser usado. Ananias não temeu as más notícias, ele encarou todas elas e ele foi na força do Espírito Santo, declarando Jesus sobre Paulo. Nós precisamos tirar algumas lições da vida deste homem. Como foi precioso o modo que Deus agiu através da vida dele. Que seja assim comigo e com você a partir de hoje. Que durante esses 4 meses deste ano ainda, que você seja uma ferramenta poderosa, usada por Deus para evangelizar, para soprar o Espírito Santo sobre as pessoas e que as transformações aconteçam. Não tema os tempos ruins, não tema. Seja um discípulo de Cristo e entenda que Ele tem tarefas difíceis para você, mas que vão resultar em grandes vitórias em nome de Jesus Cristo. Pessoas e lugares transformados pela sua presença, pela sua oração. Insista em pessoas, insista em causas. Não desanime. Permaneça com Cristo Jesus. Deus te abençoe.